Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na nossa Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, aposentado, servidor público aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você sabe, todos os domingos a gente debate um tema do momento e hoje o tema é importantíssimo. Por quê? Porque a votação no primeiro turno acabou e lá na Câmara dos Deputados vamos para o segundo turno. A pergunta do programa, para você aí em casa opinar, existe possibilidade de mudança real no texto da PEC previdenciária no segundo turno? Vou com os meus convidados, em nome do Sindipeto, Dari Beck Filho. E aí, a sua opinião? Bom dia. Eu acho que a gente tem necessidade e urgência de fazer essa mudança. É isso que nós pensamos. Perfeito. Uma estreia aqui em nome do Sintect, o Sindicato dos Trabalhadores do Correio. Alexandre Nunes, secretário-geral, obrigado por estar com a gente, bom dia. E a opinião do sindicato, vai mudar ou não a questão da PEC da Previdência? Bom dia. Bom dia. Se a gente pegar junto todos os trabalhadores, o movimento, eu acho que sim, a gente tem força para alterar sim essa proposta de reforma da Previdência. Perfeito. Presidente da Cred Correios, Manuel Brum, e a sua opinião, a sua experiência aí sobre o tema. A proposta passou, não foi boa. Será que tem mudança à vista aí logo em seguida no segundo turno? Bom dia. Bom dia. Sempre tem esperança de melhorar, mas eu acho que pode haver mudanças, mas depende de nós, daquelas pessoas que são atingidas por essa reforma na Previdência que não interessa a nenhum trabalhador. É verdade, a gente tem dito reiteradamente esse mantra, né? Não interessa aos trabalhadores. E o nosso consultor, nosso especialista em direito da Previdência, doutor Luiz Gustavo Ramos, o que pensa, doutor Luiz? Tem chance, tem negociação? Bom dia. Bom dia, doutor Solano, os colegas debatedores. Acredito que sim, que haja espaço para modificações, mas eu acredito mais numa possibilidade de alteração lá no Senado e não na Câmara dos Deputados. Tá certo, está aí as impressões iniciais dos nossos convidados. Você pode participar, tem aí o nosso WhatsApp à disposição para você encaminhar a sua opinião sobre o tema e também as dúvidas, né, tanto de previdência quanto de direito do trabalho. Logo mais no quadro Dica Trabalhista a gente responde as questões aí sobre a jornada de trabalho, PIS, férias, enfim, tudo que toca a relação do patrão e do empregado. Agora a gente começa com as perguntas que já vão chegando aqui no Boca sobre previdência com o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados. O Wilson, ele é funcionário municipal há 41 anos, tem 58 de idade, ele ainda não se aposentou. Se ele se aposenta agora, doutor Luiz, como ficaria? Teria algum tipo de transição para o caso dele? Na verdade, seu Wilson, pelas informações que o senhor nos presta aqui, eu só não sei se o senhor é do regime geral do INSS ou se o senhor trabalha em algum município que tenha regime próprio de previdência. Mas, independente da situação, o senhor já implementa os requisitos aqui pela soma da idade, tempo de contribuição, o senhor já teria direito adquirido a uma aposentadoria na data de hoje. Se o senhor já tem o direito adquirido, o senhor vai poder requerer a aposentadoria mesmo depois da reforma da Previdência. E se a reforma trouxer alguma regra que lhe seja mais benéfica, bom, aí o senhor vai poder aproveitar o regramento novo da reforma da Previdência. Mas, em princípio, o senhor pode ficar sossegado, porque com as informações que nós temos aqui, eu posso lhe dizer que o senhor já tem direito adquirido à aposentadoria. A Bruna, doutor Luiz, diz assim: minha mãe perdeu a visão no olho direito, fez uma cirurgia no rim. Eu gostaria de saber se ela tem direito de se aposentar em razão de uma dessas questões das patologias, né, que estão acometendo. Sim, na verdade não existe, doutor Solano, nenhuma doença que enseja uma aposentadoria por invalidez pelo simples fato da pessoa ser portadora da doença. O que é necessário se comprovar é que, em função da doença, em função do acidente, a pessoa está incapacitada para o trabalho. Então, no caso concreto, o que nós precisamos fazer? Comprovar, primeiro, que a mãe da Bruna era contribuinte segurada do INSS. Segundo, que em função de uma das doenças, ela está incapacitada para o trabalho. Se for essa a situação, a resposta é afirmativa. Agora, se ela não contribui para o INSS ou se ela não está incapaz para o trabalho, não é pelo fato dela ter a doença que ela terá direito à aposentadoria. Perfeito. O doutor Luiz segue na nossa consultoria de Previdência ao longo do Boca no Trombone aqui na Band TV. Mas também lá na ARB, na Rádio Bandeirantes, a gente tem consultoria de Previdência e muito mais. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Vá lá, nos ouça também em
FM 94,9 no AM 640, no Boca no Trombone, que vai completar 30 anos, gente, agora no mês de setembro. Use aí a nossa hashtag Boca 30 anos para suas publicações, tanto de Previdência quanto de Direito do Trabalho. E você já sabe, né? Temos mais uma plataforma de comunicação lá pelo Instagram. Nos siga no @programa Boca no Trombone. Mande também as suas impressões aí sobre o tema de hoje por mais esse canal de contato. Vamos lá, vamos desfraudar esse tema aqui. O Dari Beck Filho, o nome do Sindipet, estava dizendo na abertura, olha só, tem condição sim, tem possibilidade, né? E a importância das entidades nesse momento. Também o telespectador pode fazer o seu papel, pode encaminhar e-mails, pode contatar com seus parlamentares. Agora a gente já sabe, né, Dari? Quais foram os parlamentares que votaram a favor da reforma e contrários? Aqui no Rio Grande do Sul tem muitos que votaram a favor do texto. Não, eu acho que é importante que cada um e cada uma vá procurar o seu deputado que votou e ver, avaliar como é que ele fez a votação e fazer pressão sobre ele, porque ainda tem muitas maldades que ficaram no relatório. A gente estava conversando sobre isso agora no início. Assim, por exemplo, o cara tem que trabalhar contribuir durante 20 anos para poder ter acesso à aposentadoria num país com o mercado de trabalho tão fraco, tão flexível, tão difícil, isso é uma maldade que vai afetar muitos trabalhadores mais pobres, né? Então, é interessante que fala muito da questão de atacar os privilégios, mas a grande parte do ataque, do dinheiro que será retirado é dos trabalhadores mais pobres e mais precários. Verdade. Alexandre, você disse, olha, se nos unirmos, né, vamos ter condição, sim, de avançar, de buscar melhorias nesse texto. As entidades têm papel fundamental nesse momento? Sim, tem um papel determinante, na minha opinião. Eu acho que é necessário uma retomada por parte das centrais sindicais desse convencimento da população e tal. Percebi que o movimento deu meio que uma esmorecida após a votação do primeiro turno, mas é preciso tomar fôlego, respirar, entender o que aconteceu e retomar. Eu acho que uma boa iniciativa seria apontar um novo dia de greve geral para convencer os trabalhadores. E eu acho que uma outra iniciativa seria da gente ter uma ofensiva de conversa com outros trabalhadores, porque do que a gente percebeu na rua panfletando é que tem muita gente confusa e não entendendo o que está acontecendo. Presidente Manuel, é também seu entendimento? Ou seja, está faltando por parte da população ainda conhecer o teor da reforma? A gente fala tanto aqui no programa, os pontos específicos, aqui estão os consultores que respondem às dúvidas que os telespectadores mandam. Falta ainda o pessoal compreender tudo que de ruim poderá acontecer para o Brasil não ficar pior do que a situação atual, futuramente sem aposentados? Eu acredito que sim, porque se as pessoas, se os trabalhadores tivessem noção e conhecimento do que acontece, já estariam hoje todos na rua protestando, porque quem é que paga impostos para gerar o orçamento do país? Para a educação, para a saúde, para a segurança? Somos nós, não são aqueles que têm mais dinheiro. E quem vai ser atacado? Somos nós. E eu já falei, vou repetir aqui, 44% do nosso orçamento vai para pagar juros de banco. Aí é que está o problema. Este é o problema do país. Não é o salário mínimo que o trabalhador ganha numa aposentadoria. Então, essa consciência, as pessoas têm que ter esse conhecimento para não se deixarem ser enganados e dizer, vocês são responsáveis, sim, senão o país vai quebrar. Não, o país só quebra porque tem que pagar juros altíssimos para quem detém todo o dinheiro explorando os trabalhadores. Doutor Luiz, para mudar no segundo turno também, essa conscientização da população é fundamental? Sem dúvida, doutor Solano. Veja, 3 maldades, apenas 3, que vão atingir os que menos ganham. Primeiro, aposentadoria por invalidez. Hoje, a aposentadoria por invalidez equivale a 100% da média da remuneração do trabalhador. Perfeito. A aposentadoria por invalidez depois da PEC, se ela não for decorrente de acidente de trabalho, será de 60%. Então, quando o trabalhador mais precisa, que se tornou inválido para o trabalho, vem o governo e corta 40%. Provavelmente, o senhor, a senhora que nos ouve, não estava sabendo disso, porque o governo não divulga essa parte da reforma.
Aposentadoria especial daquele trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivos. Vai se exigir idade mínima de 60 anos para esse trabalhador? Isso é um crime. Esse trabalhador vai morrer trabalhando. Terceiro, pensão por morte. A pensão por morte hoje ela é integral. A partir da PEC não vai mais poder se acumular a pensão por morte. Mesmo que o senhor, a senhora que esteja em casa receba um salário mínimo, não poderá acumular a pensão por morte que eventualmente teria direito na sua integralidade. Hoje, um casal de idosos que ganha um salário mínimo cada um, depois da PEC, se aprovada, essa PEC nos moldes em que ela está, a pensão por morte será de menos de meio salário mínimo. Veja só. Então, a população precisa entender o que está acontecendo. E é isso que nós, as centrais, todos nós precisamos fazer. O nosso trabalho é de convencimento. Nosso trabalho é de mostrar o que está inserido nessa proposta de reforma da Previdência. E levar a real, né? Como a gente diz no popular, né? Levar a informação como ela é, né? Sem qualquer tipo de maquiagem, né? Vamos ouvir o recado de um dos nossos parceiros aqui no Boca, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho. Fala com você, agora aqui no Boca. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue aí nas redes sociais da FEMARGS e escolha o melhor curso para você. Também, falando em rede social, dê a sua curtida, né, na nossa fanpage, lá na nossa página no Facebook do programa Boca no Trombone. Lá você curte os programas aqui da Band TV, os quadros especiais e os programas também lá da Rádio Bandeirantes, tudo isso e muita publicação, muito conteúdo sobre direito previdenciário e direito trabalhista. Vá lá e curta a nossa página. A gente está debatendo hoje a temática aí que envolve as mudanças, as possíveis mudanças em segundo turno. Dari, na sua opinião, o que seria fundamental? Você vem de uma categoria, o doutor Luiz acabou de falar sobre a aposentadoria especial, né? Se você tivesse que centralizar esforços em passar a informação para a população e junto até os próprios parlamentares, para que eles tenham a consciência da mudança que eles vão fazer, ela é tão prejudicial. Qual seria o enfoque que o Sindiped daria? Não, mas eu acho que esse é um dado importantíssimo, né? Como é que tu pega, por exemplo, os mineiros, eles têm direito à aposentadoria especial com 15 anos de trabalho. Como é que um mineiro vai se aposentar com 60 anos? Que é um trabalho extremamente danoso à saúde, extremamente insalubre, e já é 15 anos porque se sabe que as pessoas vão sofrer, tem uma dificuldade. Pega outros, lá no próprio trabalho que a gente tem lá, que a gente tem contato com uma série de produtos químicos, combustíveis, com radiações eletromagnéticas. Então, aí que se sabe que se provoca nas pessoas problemas de saúde, aí tu vai exigir que elas se aposentem por idade. Quer dizer que elas vão ter que ficar expostas àqueles agentes nocivos, além do que já tem a própria ciência diz que não deveria, Sim. Por conta de uma decisão. Então, esse é com certeza, um dos fatos que os petroleiros vão bater. Alexandre, e o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios? Como que vê, assim, como ponto crucial? O que deveria mudar dentro de todo esse apanhado de regras, que é muito longa, né? A PEC é enorme, né? Mas, na opinião de vocês, qual seria o esforço maior em esclarecer a população? Então, da direção do nosso sindicato, a discussão que a gente tem é que a PEC 06 como um todo, assim, não tem um ponto positivo para os trabalhadores. Então, Sim. Ela precisaria ser rechaçada como um todo, né? O que mais está pegando nos trabalhadores dos Correios é essa questão a idade para se aposentar, a questão Sim. dos 65 anos, né? Para os homens, 62 para as mulheres, porque a nossa categoria, em média, se aposenta entre 54 e 56 anos. E quando esse trabalhador já está se aposentando, por estar carregando uma bolsa pesada, estar exposto ao sol, ele já tem uma aparência bem mais velha, ele já é lesionado. Quem está no centro de tratamento de objetos, no geral também, já por estar batendo mala, carregando objetos, também já tem lesões. O próprio atendente também já tem muita lesão por esforço repetitivo. Então, essa é a idade que o trabalhador dos Correios se aposenta. E a gente vê muito mal, assim, esse negócio do aumento da idade, assim. Esse Sim. é o principal ponto que mais afetou a nossa categoria. Presidente Manuel, e a Crédito Correios, está preocupado com algum ponto específico ou faz cor aí, Alexandre? Como um todo, a PEC ela tem que ser rechaçada? Nós, da cooperativa de crédito, que foi criada pelos empregados Correios,
nós somos solidários ao sindicato, estamos de mãos dadas nesta luta, incluindo a privatização dos Correios, que nós somos totalmente contra. Sim. Então, esse pacote de maldades, ele não vem sozinho, ele não vem só com a reforma da Previdência. Ele traz em seu bojo privatização das empresas públicas, ele traz várias coisas que prejudicam a sociedade e nos levam a uma sociedade mais conservadora, mais, não gosto de usar a palavra, mas nós estamos nos encaminhando por um fascismo. Sim, sim. Né? É Isso é muito ruim. Perigoso Isso é pra muito todos, ruim. né? Estado democrático de direito sempre, né? Mais dúvidas, mais questões que vão chegando sobre Previdência, você pode interagir, pessoal, podendo mandar as dúvidas tanto pelo nosso e-mail quanto no WhatsApp. A questão que chega, doutor Luiz, é do seu homônimo aqui, é do Luiz também. Ele diz que vai fazer aniversário agora em outubro, completando 60 anos, e já terá 36 anos e 45 dias de carteira assinada. A pergunta dele, a dúvida, na verdade, né? Se ele se aposenta nessa data, né, já sem o fator, ou pede antes por causa da aprovação da nova Previdência, por isso que vão mudar o cálculo, né? A estimativa da aprovação, segundo ele, é para setembro. Aguarde para se aposentar só quando implementar a pontuação necessária. Se a PEC vier antes do tempo, né, antes do momento em que o senhor atingir os pontos, melhor, aí mesmo depois da PEC o senhor vai poder pedir a aposentadoria a qual o senhor teria direito hoje. O senhor já tem direito adquirido. Essa aposentadoria a qual o senhor tem direito hoje, ela não vai ser atingida pela PEC. Então aguarde para ver se o senhor chega aos 96 pontos, que seria o melhor cenário em matéria de aposentadoria. E o Jader, lá de São Leopoldo, um grande abraço ao Vale dos Sinos aí, que nos presta grande audiência. Após a reforma, os já beneficiados poderão ser afetados, uma vez que, segundo ele, né, ele está bem instruído aqui, a lei não pode retroagir quando ela beneficia. Não, a reforma da Previdência não vai atingir a quem já está aposentado. Agora, tem questões importantes. Pensão por morte, né, é um benefício que vai ser atingido não para quem já está recebendo a pensão, mas para quem tiver direito à pensão posteriormente à reforma da Previdência. A questão do reajuste dos benefícios agora está tranquilo, mas no texto inicial havia essa previsão. E havia a capitalização, né? E havia a capitalização também. Então, respondendo ainda a pergunta inicial do programa, a PEC, o texto pode mudar? Pode, mas para o bem e para o mal também. Né? Então, nós precisamos ficar vigilantes. Sim. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, infelizmente, né? Então, por isso a importância do trabalho das entidades, dos operadores do direito em tentar melhorar o texto da PEC. E você, não perca tempo, também vá lá e se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Programa Boca no Trombone. Vocês têm os programas da Band TV, os quadros especiais lá da Rádio Bandeirantes, tudo isso e muito mais, é esse meio de contato com você. Vamos mudar a nossa chave? Vamos responder dúvidas de direito do trabalho? Vamos sim, está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, o Everaldo pergunta no quadro Dica Trabalhista se uma pessoa que já encaminhou os seus documentos para aposentadoria pode ser despedida pelo empregador. Seu Everaldo, no direito existem proteções que vêm do contrato de trabalho, proteções que vêm da própria lei e proteções ao trabalhador que vêm das normas coletivas. Essa proteção, essa garantia de emprego pré-aposentadoria, ela não está prevista em nenhuma lei. Portanto, ela não abrange todos os trabalhadores. Desse modo, nós precisamos saber se o senhor está protegido ou não, verificando as normas coletivas aplicáveis à sua categoria. É nas normas coletivas que normalmente nós temos a referência à proteção, à garantia nesse período, garantia de emprego nesse período de pré-estabilidade. Então o senhor deve olhar, buscar essa informação junto ao seu sindicato, porque algumas normas coletivas prevêem realmente uma proteção ao trabalhador contra a despedida num período de 6 meses, 1 ano, 2 anos e até às vezes 36 meses nesse período que antecede a aposentadoria, tá bom?
procure o seu sindicato ou procure a norma coletiva que rege a sua categoria profissional e busque saber se você está ou não protegido por essa regra. Tá certo? Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Obrigado ao Dr. Marcelo Armiliato, do nosso time de consultores aqui de Direito do Trabalho. Pode mandar a gente, encaminhe mais dúvidas de Direito e Previdência. E se comunique conosco em 140 caracteres lá pelo nossa conta no Twitter. Esse é um pouquinho mais curto, é @programaboca. Vá lá e interaja conosco. Fale aqui do nosso tema. A gente está debatendo hoje, sabe o quê? O texto da PEC, o texto da reforma, ele pode mudar em segundo turno? Vou querer saber dos meus convidados. Tem um ponto específico aí, né? Doutor Luiz, hoje quem se aposenta, né, pode continuar trabalhando. Com a PEC, quem se aposenta, em alguns casos, aí eu vou querer a sua explicação, vai haver o rompimento do vínculo. Temos aqui na própria mesa alguns exemplos. Correios, Petrobras, que são empregados públicos. Empregado público que se aposentar depois de aprovada a PEC, a aposentadoria terá o condão de romper o contrato de trabalho. E aí vem uma outra preocupação muito importante. Se a aposentadoria rompe o contrato de trabalho, fica a pergunta: a multa do fundo de garantia será devida ou não? No meu entender, não, porque foi a aposentadoria que rompeu o contrato de trabalho. Então, há problemas embutidos nessa PEC que não estão sendo debatidos. Nós precisamos debater esse tema. Presidente Manuel, esse é um ponto que tem que ser modificado, no seu ver? Sim, e isso impacta grandemente nos empregados públicos, né? Então tem que ser modificado e é mais uma razão para os trabalhadores se mexerem, se movimentarem para que essas coisas não aconteçam, né? Então eu acho bem grave isso aí e atinge em cheio os empregados dos Correios, né? Alexandre, falando então da categoria, né? Pode modificar a relação, o vínculo com essa inclusão na PEC, né? Já está no texto, né? Tá aprovado já em primeiro turno. No segundo turno, você acredita que isso pode ser modificado? Então, eu acho que se a gente conseguir levar esses esclarecimentos para todos os trabalhadores, assim, dos Correios principalmente, né? Porque isso é uma pergunta bem frequente que os trabalhadores fazem, porque tem um número de trabalhadores aposentados que seguem trabalhando nos Correios, né? Que ainda consegue dar um pouco mais da sua força de trabalho para fazer um pezinho de meia, porque o salário da nossa categoria é um salário baixo. E esses trabalhadores estão preocupados com isso. Então, é importante a gente esclarecer esses trabalhadores disso para a gente dizer, olha, é preciso lutar em segundo turno para a gente derrubar esse projeto aí que está contra nós. Dari, situação similar para os petroleiros. Sim. A gente tem uma parcela da categoria bastante expressiva que faz serviços em áreas administrativas, em áreas de engenharia e que o pessoal se aposenta e pode continuar trabalhando porque não tem problema com agentes nocivos e coisas. Agora, a partir daí, ele perde. O direito, inclusive, que foi pacificado pelo STF, que havia uma discussão se podia, não podia. O STF foi lá e disse que não, que pode. Se tu tiver aposentadoria comum, né, tu Sim. pode continuar trabalhando. E, bem, aí vem essa normativa no sentido de tirar esse direito dos trabalhadores. Mais uma coisa, esse é um problema, assim, que ele fala... o problema dessa reforma, né, que foi proposta, que era para acabar com privilégios, né, só que ele vem atacando os direitos dos trabalhadores. Né? Qual é o privilégio que tem a pessoa? Nenhum, né? Nesse caso, nenhum. Né? Vamos para uma última questão nesse bloco. A Zuleika diz o seguinte, doutor Luiz, 51 anos e meio e 27 anos e meio de contribuição. Ela pergunta se está em alguma das regras de transição. Sim, ela estaria numa das regras de transição porque faltam menos de 2 anos para ela se aposentar pelas regras atuais. Mulher precisa de 30 anos, ela tem 27,5. Não, ela tem 27,5, faltam ainda... 2 anos e meio. Exatamente, então ainda não estaria na regra de transição, essa que permite uma aposentadoria pelas regras atuais. Então faltariam ainda 6 meses, né, para aí sim ingressar nessa regra de transição específica que é destinada a quem está faltando menos de 2 anos para a aposentadoria. Claro, nós temos 6 regras de transição ao todo. Não teria aqui como explicar cada uma delas, né? Claro. Mas nessa específica, ela somente ingressará se quando for aprovada a PEC, ela já tiver com no mínimo 28 anos de contribuição. Perfeito.
tem mais informação no nosso portal. Muita notícia de direito da Previdência e de direito do trabalho em programabocanootrombone.com.br. Vá lá e confira também os programas aqui da Band TV e da Rádio Bandeirantes. A gente vai dar um tempinho, daqui a pouquinho a gente volta para concluir, fechar a opinião final dos debatedores. E você que está em casa, pode interagir, diga, vai mudar a PEC da Previdência no segundo turno? A gente quer ouvir você. Aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Voltando para a gente fechar o Boca no Trombone da manhã desse domingo, o tema hoje foi quente, né? O segundo turno vai ter chance de mudança real? Dari Beck Filho e o Sindipetro RS. Olha, com a unidade dos trabalhadores, com o esclarecimento da população, eu imagino que a gente consiga fazer mudanças nesse segundo turno da Câmara e depois tem a briga do Senado ainda que a gente vai estar junto para tirar o máximo possível de maldades. Tem um caminho grande pela frente, né? Alexandre Nunes e a palavra final do Sintectic, o Sindicato dos Correios. Então, se a gente conseguir aí manter a unidade da nossa classe a partir das centrais sindicais, se a gente conseguir construir um novo dia de greve geral que englobe todos os trabalhadores e que avance nesse debate, nesses esclarecimentos que foram feitos aqui também pelo nosso doutor que está aqui, e a gente consiga chegar lá na casa de todos aqueles trabalhadores, eu acho que a gente consegue avançar, a gente consegue mobilizar os trabalhadores para uma ofensiva e quem sabe retirar toda essa PEC aí. Perfeito. Presidente Manuel Brum, da Cred Correios. Nós atualmente sofremos um ataque, são sindicatos, universidades, o SUS, a Previdência Social, né? E vem por aí uma mudança Sim. que pode atingir os conselhos, os órgãos de classe. Quem está em casa aí, coloca aí no nosso popular Google, Isso. PEC 108 de 2019. Você vai ver que tem muita mudança, ó. É um cala-boca em todo mundo. Então, é um ataque generalizado às organizações democráticas. Não é só a questão da Previdência. Bom, qual é o antídoto para isso? Como é que nós vamos combater esse veneno? Com democracia, fortalecendo as organizações, fazendo debate. Se os nossos representantes lá no Senado, na Câmara, não fazem isso, nós temos que ir lá e dizer para eles, nós não queremos. A gente sabe o que está acontecendo e principalmente fortalecer sindicatos, cooperativas e programas como esse que dão voz e vida às nossas reivindicações e dúvidas. Doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós tivermos força para levar a informação ao telespectador, à população, ao trabalhador, essa PEC não passa. As pessoas que na rua dizem que são a favor e que precisamos dessa reforma, eu tenho certeza absoluta que não conhecem todas as maldades que estão embutidas nesse texto. Se o senhor, a senhora que nos assiste nesse momento, se inteirarem a respeito do que está acontecendo, do que está sendo proposto, eu tenho certeza que quem é a favor da reforma da Previdência mudará imediatamente de ideia. Faça um desafio, conheça a reforma da Previdência e somente opine depois disso. E principalmente, né, doutor Luiz e colegas, sem ideologia. Sem ideologia, olhar com olhos de quem quer ver, né? Bom, agradeço ao Luiz, ao Manuel, ao Alexandre e ao Dari por mais esse Boca no Trombone. O encontro está marcado, domingo que vem aqui na Band TV, a partir das 8h30, a gente debate mais um tema da reforma previdenciária. Durante a semana vai interagindo conosco aí, tem site, tem YouTube, tem o Twitter, tem o nosso Instagram. Olha, cardápio farto para você se comunicar com o Boca, ano 30, protegendo os seus direitos.